reparem o que diz aqui este livro de Eclesiastes, diz, atira o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 ou até mesmo 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Nós não gostamos, como filhos de Deus, de falar em desgraça. Ninguém gosta, quanto mais os filhos de Deus têm promessas de abundância e de riqueza. Mas hoje já ouvimos a importância de estarmos preparados, basicamente, para o dia mau. E temos vivido tempos de dificuldade financeira a nível global. Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Mas a palavra de Deus aqui, neste tempo, é algo que foi o rei Salomão que escreveu. E ele escreveu isto para a cultura da época. Eu não sei se já ouviram falar da cultura do deserto, mas o rei Salomão, a quem Deus deu muita sabedoria, escreveu estas palavras. Ele disse, lança o teu pão sobre as águas que depois vai voltar para ti. E muitas vezes nós usamos estes versículos, pastores, nós usamos estes versículos para falar das ofertas. Se nós semearmos, Deus vai multiplicar a nossa semente e nós vamos receber de uma forma abundante. Porque se Deus multiplica a nossa semente, nós vamos ter o retorno disso. E está certo. Esse é o princípio de Deus. Mas vocês sabiam que esta passagem especificamente está a falar um pouco dentro daquilo que o pastor Ruben transmitiu hoje? Querem saber um bocadinho sobre cultura do deserto? Eu pedi 5 minutos, mas se calhar vou precisar um bocadinho mais. Mas isto é um princípio muito interessante. Naquela cultura, naquela época, o que era o hábito, e porque não havia moeda, não havia como nós temos o euro hoje, não havia, as pessoas trocavam entre elas. Então, se alguém queria pão, tinha de colher o trigo da terra e armazenar esse trigo. E o que era comum fazerem, ao armazenar o trigo, eles olhavam e pensavam assim, nós vamos ter quantidade suficiente para nós comermos e quantidade suficiente para nós termos para semear na próxima época, que chegar à altura de semear. Então eles pegavam em parte cerca de 30% a 20% daquilo que colhiam e essa parte eles colocavam de lado. E eles não mexiam naquilo. Pastor, e se viesse um tempo muito difícil? Então a história era assim, e estamos a falar de um conselho sábio de há muitos anos atrás. Se não estou em erro, 2000 e qualquer coisa, anos antes de Cristo. E aquilo que o rei Salomão está a ensinar é diz assim, olha, as pessoas que sabem o que é a cultura do deserto, o que é que eles fazem? Eles vão colher, vão então armazenar aquela quantidade, eles começam assim, nós temos suficiente para comer fazer 5 refeições ao dia. Então toda a gente come. Toda a gente tem que comer. Mas num tempo em que a colheita é mais pequena, se calhar só vai dar para fazer 3 refeições ao dia. Em tempos de maior crise ainda, o que eles fazem a uma certa altura, eles vão contando, eles dizem assim, olha, a partir de agora, estamos a falar da cultura do deserto e a cultura para quem o rei Salomão estava a falar na época, em que eles diziam assim, puxa, este ano está a ser um ano complicado. Os adultos, a partir de agora, comem dia sim, dia não. E as crianças assim podem pelo menos ter uma refeição por dia. Mas nós não vamos mexer naquilo que é a semente. E agora os irmãos estão a olhar para mim e eu imagino o que seria, ou não consigo imaginar o que seria, né? Os filhos que pedem tudo e querem comer às refeições e fora das refeições a gente estar a dizer assim, ó, já tiveste a tua refeição diária e para hoje já era. E que Deus nunca nos leve a esses tempos. Alô? Mas o princípio que está por trás daquilo que o rei Salomão estava a ensinar é que isso. É que a gente tem de saber gerir aquilo que a gente tem sem tocar na semente. À parte da nossa vida, a gente
precisa de gerir, precisa de pedir direção a Deus, sabedoria de Deus, e nós ouvimos tanto isso hoje. Mas há uma parte daquilo que Deus providencia à nossa vida, que é a semente. Uma parte é pão, é para nós comermos. Na semente nós não devemos mexer. Porque quando chega a época de nós semearmos, até vamos ter alguma coisa para semear, mas se calhar já não vamos conseguir colher aquilo que esperaríamos. Porque quem semeia abundância, colhe em abundância, mas quem semeia pouco, também colhe pouco. Este era o princípio que o rei Salomão estava a passar e achei a propósito, tendo em conta o que ouvimos hoje na mensagem. Então eu quero convidar os irmãos, é tão bom nós sabermos que Deus tem princípios bíblicos em geral para nós sabermos gerir a nossa vida, e é assim, Deus faz a sua parte, mas é importante nós fazermos a nossa, irmãos. Deus pode nos abençoar, mas se chegar um saco roto, a gente nem consegue ver a bênção, porque entrou em saco roto. Então nós é que precisamos de cuidar do nosso saco, nós é que precisamos de cuidar como é que nós temos a nossa vida na área financeira. Amém?